Boa noite. Já são 6, quase 6:30 da tarde. Hoje, segunda-feira, dia 13 de novembro. Cada dia mais perto da metade do mês. Deixa eu tirar o som disso aqui, porque não dá para ficar ouvindo isso, né? Deixa eu tirar o som. Gente, deixa eu tirar o som disso aqui, porque senão não dá. Porque esse YouTube fica com essas coisas aí. Eu vou tirar o som desse computador total. Pronto. Agora não tem som nenhum, ele vai ficar aí fazendo esse pipipi, pipipi o tempo todo, né? Tá bem silencioso lá hoje. Nessa parte que a câmera, né, desse rapaz mostra sobre a guerra, tá bem tranquilo hoje. Vamos para a nossa leitura de hoje do capítulo 9 do profeta Isaías, do livro do profeta Isaías. Eu vou chamar esse profeta de o profeta messiânico, porque até agora o Senhor revelou para esse profeta, para Isaías, já duas referências ao Messias, né? Até agora foram duas referências ao Messias. A primeira foi do nascimento dele de uma virgem e a segunda do nome dele, Emanuel, e que ele vai reinar sobre as nações. E esse capítulo 9, ele é uma das revelações assim mais diretas sobre o nascimento do Messias. Capítulo 9 do profeta Isaías. Mas para entendermos o capítulo 9, vamos ler os últimos versículos, porque vocês sabem que no Torá não tinha essas divisões, tá? É um livro só, é uma coisa só, não tem esse negócio de capítulo, não. É uma leitura constante, né? Então, o primeiro versículo do capítulo 9 é uma continuação do último versículo. O primeiro versículo do capítulo 9 é a continuação do último versículo do capítulo 8. Então, vamos voltar ao 22 do capítulo 8 para continuarmos aqui, tá bom? Na verdade, a continuação vem lá de cima do versículo 20, mas vamos começar aqui no 22, porque o 21 passarão pela terra, e aquela terra vai estar toda oprimida, né? E aí vem o 22. Então olharão para a terra e verão somente angústia e escuridão, e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Esses aqui são as pessoas que não deram ouvido ao que Isaías estava falando, não deram ouvido às repreensões de Hashem, não entenderam a mensagem, não aceitaram a mensagem e continuaram fazendo aquelas coisinhas, né, que a gente já falou ontem, né, no vídeo de ontem. Aquelas coisas todas que não deveriam ser feitas, eles não estavam cumprindo os 10 mandamentos, nem o testamento, né, o testemunho. Aí vem o primeiro versículo. Mas para os que estavam aflitos não haverá mais obscuridade. Então, tem dois tipos de pessoas ali naquela época. Tinham os que acreditavam, os que estavam tentando caminhar segundo o preceito, né, que Moisés havia deixado, e tinham os que não queriam saber. Exatamente como hoje, né? Para esses que estavam aflitos, como nós estamos aflitos hoje, nessa situação que nós estamos enfrentando,
Não só sou eu, tem muitas pessoas que não passam um dia nessa terra ultimamente em que não derrame lágrimas à presença do Senhor pelo problema que nós estamos passando. Pelo mundo todo, gente. O mundo todo está em tumor, em tumulto, sabe? A situação é global, não é só em Israel, não é só na Ucrânia, não é só nos países que estão enfrentando guerra, né? Como a Venezuela agora pensando em invadir a Guiana. Gente, nós estamos num momento muito, muito peculiar. Para as pessoas que estão em aflição, aí aqui está falando, não haverá mais obscuridade. Aí continua, no passado ele envileceu a terra de Zebulon. Ele, Hashem, e a terra de Naftali. Mas nos últimos dias a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. Aqui é uma profecia linda e maravilhosa, e que se cumpriu na época de Jesus. Porque quando do nascimento de Jesus, naqueles últimos anos, né, que Roma tinha deixado Israel seguir o caminho dela sem interferência direta, a não ser nomear quem que seria o governador, né? Que no caso era Herodes, mas Herodes era um filho judeu. Ele não era da tribo de Judá, ele era da tribo de Israel, tá? Ele era das outras 10 tribos, mas ele tinha um sangue judeu, ele tinha uma descendência, tá? Então, ele era da terra, ele era natural da terra. Então, Roma deixou Herodes lá como... Então, naquela época, estava assim, um tempo mais ou menos bom, e a Galileia, realmente, onde Jesus nasceu, Jesus é galileu, ele nasceu na Galileia, naquela região lá em cima de Samaria, né? A Galileia, quando Jesus nasceu, era o caminho, a rota do comércio da época. Tanto é que agora o Netanyahu, com o presidente agora de Israel, com o rei da Arábia Saudita, eles estão pensando em retomar essa jornada de novo, que saía do Egito e ia lá para a Europa, que vinha aqui para a Europa. Então, naquela época, o caminho, a rota do ouro, a rota do comércio, passava pela Galileia, passava justamente pela cidade de Nazaré. Então, o que está dizendo aqui que as nações passariam por Galileia. Era uma promessa do divino. Nessa época aqui de Isaías, havia um comércio, mas não era um comércio robusto, não era um comércio grande, era uma passagem. Mas na época que ele estava dizendo que seria a Galileia, seria a Galileia das nações. 500 anos antes, ele profetizou isso. Vamos para o segundo versículo? Senão a gente vai ficar muito tempo aqui hoje. O capítulo é um pouquinho grande. E aí vem a promessa, gente, que me arrepia até a alma. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que estava sobre ele, e a vara que lhe feriu os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da derrota dos midianitas. Todo o calçado daqueles que pelejavam no tumulto e toda veste revolvida em sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Isso é uma promessa, gente.
que ela não se cumpriu na íntegra por volta da época de Jesus, porque depois ela foi quebrada, né? Com a destruição de Jerusalém. Então, essa profecia aqui, ela ainda vai se cumprir. Aí vem aquela coisa mais linda. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Por isso que eu disse para vocês que ela ainda não se cumpriu totalmente, essa profecia. A primeira parte dela, falando sobre a Galileia, se cumpriu. Mas vai se cumprir de novo. Porque os planos já estão na mesa para que aquela rota do comércio entre o Egito e a Europa seja feita de novo passando pela Galileia. O Messias nos foi dado, mas ele não foi aceito. E Jesus disse naquela época que ele não tinha vindo para estabelecer um governo físico, mas ele disse para os discípulos que ele voltaria e estabeleceria o seu reino aqui. Porque naquela época ainda não era época de estabelecer um reino físico. Naquela época era uma época de estabelecer um reino espiritual. Ele precisava formar a igreja, sabe por quê? Porque Jerusalém seria destruída e quem levaria? E quem levaria a mensagem de Israel para o mundo? Era necessário que houvesse uma igreja para manter a chama acesa de um Deus único, verdadeiro, baseado nos 10 mandamentos, baseado na sarça que ardeu no deserto e Moisés estava lá, baseado no I am, eu sou. Era necessário que houvesse uma igreja. Era necessário que houvesse uma igreja, um reino espiritual, para que essa chama nunca se apagasse. Porque o inferno iria tentar tirar da terra o único luminário que existia, que era Israel. Ele precisava levantar uma outra luminária espiritual. E aí Jesus veio e trouxe esse novo, o novo rebento, né? Uma nova mensagem, não uma nova mensagem, ele trouxe um novo mandamento. Ele disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Um novo mandamento vos dou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças e ao teu próximo como você ama a si mesmo. Mas para que eu ame o meu próximo, eu preciso me amar. Se você não se ama, você não tem como amar o próximo. E como é que você se ama? Você se ama quando você reconhece que você é filho. E Jesus bateu nessa tecla o tempo todo com seus discípulos. O Pai, ele chamava Pai, o meu Pai, vocês são meus irmãos, o meu Pai que está no céu, o meu Pai, ele sempre dizia isso, eu vim para fazer a obra do meu Pai.
Era isso que ele falava o tempo todo. O meu pai, Yahvé, Hashem para Jesus era o pai. Era o pai. Era o princípio, era a root, a raiz. O pai era a raiz. E aí vem uma palavra dura para Jacó, uma palavra dura para Israel, que era a tribo lá de Samaria, tá? Que era as 10 tribos que se separaram de Judá. Vem uma palavra bem pesada. Depois dessa promessa linda de futuro, mas o futuro era para Judá. Mas mesmo assim, o futuro estava na mão de Judá e de Levi, mas mesmo assim ele incluiu a Galileia, porque a Galileia, como ele diz aqui, a Galileia das nações. Então não é restituir, mas ele ia refazer novamente Samaria um dia. Vamos lá. O Senhor enviou uma palavra a Jacó e ela caiu em Israel. A Israel lá em cima, porque a tribo o reino do sul chamava o reino de Judá e o reino do norte chamava Israel. Então está aqui, o Senhor enviou uma palavra a Jacó. Isaías diz. E ela caiu em Israel, o reino do norte. Todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos caíram, mas com pedras lavradas tornaremos a edificar. Cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedros as substituiremos. Mas o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim e instigará os seus inimigos. O Senhor vai fazer isso. Gente, então, quando alguma coisa acontece que a gente acha que é mal, é o Senhor instigando, porque Ele quer fazer uma limpeza. É aquela velha história que as pessoas falam muito, né? Você vê um copo meio cheio ou meio vazio? Depende de como você vai aceitar essa punição espiritual. Tem muitos versículos na Bíblia que falam sobre isso, muitos. Muitos. Abacuque tem uma, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a oliveira não produza e ainda que a terra, né, não produza o seu fruto, eu ainda me alegrarei no Senhor. Porque se Ele manda aquilo é porque alguma razão Ele tem para fazer. Às vezes, ou sempre, não é castigo. É uma liçãozinha que a gente tem que passar. E aí vem a pergunta: o copo está meio vazio ou está meio cheio? Eu sempre vejo o copo meio cheio, com a possibilidade de encher um pouquinho mais. Nem que seja a punição. Porque nós somos culpados 100% de tudo, gente. Está na nossa mão, naquilo que eu escolho todo dia, sabe? Na opção que eu tenho diariamente de saber como é que eu vou agir ou reagir diante de uma situação. Está na minha mão. Eu que escolho como reagir ou como agir. Enquanto não nos responsabilizarmos pelos nossos atos, né, a gente não cresce, não progride. Mas o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim e instigará os seus inimigos. Do leste virão os sírios.
do país da Síria, né? E do oeste os filisteus, e devorarão Israel com a boca escancarada. Contudo, isso não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, num mesmo dia. O ancião e o homem de respeito são a cabeça, o profeta que ensina a falsidade é a cauda. O Senhor está dizendo que vai cortar. Aliás, ele cortou, né? O Senhor aqui cortou naquela época, ele cortou a cauda, cortou tudo, cortou a cabeça, cortou a cauda, cortou o corpo, não sobrou nada. Falsos profetas. Os guias desse povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Pelo que o Senhor não se regozijará com os seus jovens, e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, pois todos eles são ímpios e malfeitores, e toda boca profere doidices. Com tudo isso não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Certamente a impiedade lavra como um fogo, devora as sarças e os espinheiros, se ateia no emaranhado da floresta e sob o alto em expensas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos exércitos, a terra está abrasada, e o povo será pasto do fogo, ninguém poupará ao seu irmão. Se cortar do lado direito, ainda terá fome. Se comer do lado esquerdo, ainda não se fartará. Cada um comerá a carne de seu braço. Manassés e Efraim e Manassés. E ambos juntos serão contra Judá. Com tudo isso não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Num só capítulo, nós temos uma promessa linda e maravilhosa de um futuro, bem um pouquinho, né, da época do profeta, então, no 2.500 anos. E a outra se cumpriu ainda nos seus dias, ainda nos dias de profeta Isaías. Essa profecia contra o reino do norte se cumpriu. Primeiro veio os da Síria, depois vieram os filisteus. Começaram a devorar a terra, como diz aqui. Houve muita angústia, muita fome, ao ponto deles se comerem uns aos outros. E o reino de Israel, ele caiu primeiro na mão de Nabucodonosor. Uns 20 anos depois, uns 10 anos depois, é que Judá caiu. Lembra que na outra profecia foi isso que o profeta falou, que viria como águas, né, que iam começar lá de cima e descer, e depois ia pegar toda a terra. Porque primeiro caiu Israel, depois caiu Judá. E aí, não sei se vocês se recordam, quando Jeremias estava profetizando, porque Jeremias veio depois de Isaías, um pouquinho, eles foram contemporâneos no começo só, né? Depois o filho do Acaz, o filho desse Acaz, é que matou Isaías. Mas quando Isaías morreu, Judá ainda não tinha caído. Quando Jeremias começou a profetizar que Judá caiu.
E aí lembra que Jeremias disse para o povo: não vai para o Egito, não vamos para o Egito, vamos continuar aqui. Quem ficar na terra vai sobreviver, quem for para o Egito vai morrer à espada. Todo mundo falou: não, vamos embora para o Egito, porque o Egito é forte, o Egito não vai cair na mão de Nabucodonosor, o Egito vai lutar e nós vamos lutar contra o Egito. O que aconteceu? A profecia que Isaías tinha dito aqui era que ele ia ser como as águas que inundariam. Ele seria como uma enchente que pegaria toda a terra ali, daquela região. E foi o que aconteceu. Nabucodonosor desceu para a Síria. Nabucodonosor desceu para lá, para o Egito, e tomou o Egito e matou até o profeta Jeremias. Isaías, o profeta messiânico. Mas nós temos essa promessa, né? Nós temos a promessa de um reino que não terá fim. Vamos trazer à memória tudo que nos traz a esperança. E a esperança é essa. Se essas profecias de Isaías se cumpriram, com certeza essa aqui também vai se cumprir. Nós já estamos vendo esse cumprimento, porque em Jerusalém tu multiplicaste este povo e alegria lhes aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os espojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da derrota dos midianitas. É uma alegria hoje quando Israel recebe mais filhos que voltam à terra. Vocês não imaginam a alegria que é aquilo lá. E o inferno não vai conseguir tirar isso. Não vai conseguir. A primeira vez que eu fui, não, a segunda vez que eu fui para Israel, eu fiquei em Jerusalém. A primeira vez eu fiquei em Tel Aviv, então eu não vi muita coisa assim bonita, né? Que eu gosto, que eu depois eu vi em Jerusalém. Mas eu fiquei tão impressionada porque eu fui para passar um final de semana. Eu acho que foi para uns 5 dias, não lembro mais quantos dias eu fui pela segunda vez. E à noite de Shabbat, quando terminou o Shabbat, que eu fiquei no hotel e o balcone ficava bem de frente para a rua, para o Jaffa Street, bem no lugar que tem, sabe, é uma praça. Gente, o povo, os meninos, os jovens, o povo, os velhos, cantando até 4, 5 horas da manhã, até amanhecer o dia. Não é farra, não é coisa assim, é cantando salmos, gente. Dançando na rua. Sabe, eles dançam assim, eles dão uma coisa com outra e fica rodando, né? Eu fiquei impressionada com aquilo. É uma alegria, mas é uma alegria sã, não é bagunça, gente. É dança, é alegria, é canto. É diferente, não é igual esse negócio de carnaval, não é nada disso, é completamente diferente. Eu fiquei impressionada com aquilo. Eu falei assim, gente, que povo alegre. Eu não tinha nem como dormir, né? Porque eu estava com o balcone bem na frente da rua, assim, eu fui pro balcone para ver aquilo, né? Sabe? Para ver aquela alegria toda. O inferno não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque a promessa está aqui. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Olha, do aumento do seu governo, quer dizer, o governo dele vai estar sempre aumentando, sempre crescendo. E a paz, e paz não haverá fim.
reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para se estabelecer e fortificar em retidão e justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor fará isso. Para que promessa mais linda que essa? E como todas as outras profetas Isaías se cumpriram, essa também há de se cumprir. Tem uma promessa também, é o último comentário que eu vou fazer. É uma promessa também de que o Senhor vai restaurar as outras 10 tribos. E eles já estão começando a achar essas 10 tribos. E essas 10 tribos estão espalhadas pelo mundo. E tem uma teoria de que essas 10 tribos, quando elas foram espalhadas, elas se estabelecerão na Itália, Espanha, Portugal. Então, com certeza, o DNA que existe hoje, judeu, de Jacó, israelita, dos meus netos, talvez faça parte dessas 10 tribos. Não acredito que seja de Judá e Levi, porque Judá e Levi, eles permaneceram fiéis, né? Eles são mais puros, mas as outras 10 tribos, elas se misturaram demais. Elas completamente saíram fora, mas isso também foi plano. Foi plano. Com certeza foi plano. Foi plano do Eterno. Então, com certeza, esse DNA, DNA, né, o DNA que existe na minha família aqui, talvez seja dessas 10 tribos. Então, um dia, o trono de Davi será erguido e nós estaremos lá. E nós estaremos lá. Lindo, né, esse capítulo 9? O capítulo 10 é um tanto quanto complicado, viu, gente? Eu já vou avisando. Que o capítulo 10 é assim, vem um capítulo abençoado, depois vem uma chilapada. O capítulo 10 é uma chilapada, né? Mas aí nós vamos entender uma coisa. Mesmo que Deus, por exemplo, no caso da Síria, né, quando Deus usou a Síria, né, aquela região assíria, o Nabucodonosor, vamos falar assim, quando Deus usou Nabucodonosor para fazer justiça e para limpar, para usar como instrumento, como ele disse que a Síria seria um instrumento na mão, né? Era o servo que faria, né, a vontade de Hashem. Mesmo quando um ser é usado para punição e para restauração de uma situação, ele também paga por isso. E esse capítulo 10, ele vai nos falar exatamente sobre isso. Então, tá, que Deus te abençoe hoje e sempre. Tenha uma boa noite aí no Brasil, uma boa tarde aí, que ainda tá tarde por aí, né? E abençoe e te guarde, que o Senhor nos proteja sempre. Fiquem na paz. Shalom.